Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aqui esse passatempo, né? Esse Contos dos 12 Cantos. Nós somos no nono canto. Então o Soma, o deus da lua, ele raptou a esposa de Brihaspati, o mestre espiritual dos semideuses. E embora Brihaspati, o mestre espiritual dos semideuses, ele solicitasse repetidas vezes, Soma não devolveu a esposa. Assim, ele não devolveu a esposa. Por isso, isso se deveu ao seu falso orgulho. Consequentemente, foi deflagrada uma luta entre os semideuses e os demônios. Então, em soma, ele perdeu a cabeça, né? Ficou luxurioso e raptou a esposa do mestre dos semideuses. Então, devido à inimizade, né? Como já tem uma inimizade natural entre Brihaspati e Shukra, Shukra é o mestre espiritual dos demônios, então já tem assim, uma rixa, né? Então, a Shukra se aliou ao deus da lua, que estava brigando com o Brihaspati, né? E aí, mas o Shiva, devido à afeição ao seu mestre espiritual, ele tomou partido de Brihaspati. E aí, então, teve uma guerra, assim, pesadíssima, né? Demônios, semideuses de um lado, né? Então, o rei Indra, acompanhado de toda a classe de semideuses, aliou-se a Brihaspati. Assim, desencadeou-se por Tara. Houve uma grande luta, uma grande batalha mesmo. Então, ao receber de Anguira completas informações relativas a todo o episódio, o Sr. Brahma repreendeu severamente o deus da lua, Soma. Assim, o Sr. Brahma entregou Tara a seu esposo, que pôde então entender que ela estava grávida. Então, aí, o Sr. Brahma viu a situação, imagina, o Sr. Brahma interferiu lá e devolveu a esposa para o Brihaspati. Mas ela estava grávida, né? Aí ele ficou assim, não querendo ficar com ela não, mas está grávida, mas de outro homem. E aí você está grávida de outro homem, essa criança. Então ele assim, ele falou assim, olha, não, fica sabendo que após o nascimento da criança não te incinerarei, pois sei que embora seja em castas, desejavas ter um filho, portanto não te punirei. Não te punirei, você queria ter um filho, então eu não vou te punir por causa disso, não. Mas eu também não vou te aceitar, né? Aí a gente continuou. Por ordem de Brihaspati, Tara, que estava muito envergonhada, imediatamente deu à luz uma criança muito bela e cuja tez era dourada. Tanto Brihaspati quanto o deus da lua, Soma, desejaram ficar com a bela criança. Então Brihaspati, aí pronto, quando a criança nasceu, todo mundo queria ser o pai da criança, porque a criança era bonita, muito, muito atrativa. Quando o filho é feio, ninguém quer ser o pai, né? Mas quando a criança é bela, todo mundo queria ser o pai dela. É uma criança muito belíssima. Aí voltou outra briga entre eles. Esse filho é meu, esse filho é meu. Aí, né? Então, eles pressionaram Tara, né? Então, Tara tinha que falar quem é o filho. Então, a criança ficou muito irada, exigiu que sua mãe imediatamente dissesse a verdade. Aí a criança mesmo ficou brigando, mas quem é meu pai? e ela, assim, tá, então o seu Brahma, ela ficava com vergonha de falar, né? Aí o seu Brahma pegou ela, levou num lugar assim e falou, quem é seu filho? Quem é o pai? Ela falou que é o deus da lua. Então ele falou, esse filho é de Soma, o deus da lua. Ela revelou que o filho era de Soma, né? Então, o deus da lua imediatamente encarregou-se da criança. Então, aí o Sr. Brahma, e a criança era muito inteligente, o Sr. Brahma deu o nome de Buda, devido a esse filho Soma, o governante das estrelas, exultou de júbilo. E Soma ficou muito feliz, né? Aí depois o filho de Soma gerou um filho, né? Chamado Pururava. Ele tem uma esposa chamada Ila, e ele tem um filho chamado Pururava. Ele era muito belo, assim, muita riqueza, muita beleza esse Pururava, né? Belíssimo ele, né? E aí, Narada Muni, ele descreveu na corte índia, né, a beleza, né? Ele descreveu a beleza de Pururava.
E aí o Vasi sentiu-se atraída a ele, trespassada pela flecha de Cupido, ela então aproximou-se dele. Então o Vasi, essa mulher, né? Ela ficou muito atraída por ele, né? Mas acontece que ela tinha sido amaldiçoada em toda a história, né? Porque ela fez o Mitra e Varuna, assim, ejacularem, perderem sêmen, né? Então esse cara muito irado com eles amaldiçoaram ela. Cair da plataforma de semideus na plataforma de seres humanos. Então, por causa disso, ela foi e aproximou do rei Pururava, né? Mas ela ficou quieta, né? Mas quando ele viu ela, porque ela era muito bela também. Ele era bonito, mas ela também era belíssima. Até os semideus ficavam loucos com ela, imagina. Então ele chegou perto dela com palavras, elogiando, né? Assim, como é que é isso, né? E aí ele se uniu a ela, né? E assim, e ela aceitou ele como assim, aceitou, né? Assim, eu não quero te ver só quando eu for fazer sexo, eu não quero ver você nu, não, né? E também aí, dos detalhes, querer comer só comida feito com manteiga, né? Então ele aceitou a proposta dela, né? Então, aí o seu Indra queria o Vasi de volta, porque ela é muito bonita mesmo. Aí, porque ela tinha ido para a terra, né? Na maldição de Mitra. Aí o seu Indra mandou pegar ela de volta. Aí ele mandou 2 Gandharvas pegar o Vasi de volta. E o Vasi, quando ela veio para a terra, ela tinha 2 cordeiros, né? Aí os Gandharvas arrumaram um plano, né? À noite eles raptaram os Gandharvas de Urvasi. E aí ela ficou irada porque o esposo dela não protegeu. Ela começou a ficar brava, né? E falou, ele foi atrás. Ele conseguiu recuperar os cordeiros, mas ainda assim, mas como ele estava nu, então ela começou a ficar brava com ele, né? Assim, você não é um covarde, sabe? Né? E ele ficou arrasado, né? Porque ele é muito apegado a ela, mas e aí eles levaram ela de volta para os planetas celestiais. Assim, ele ficou muito triste, né? Então, como aconteceu? Certa vez, durante sua viagem pelo mundo, né, o Pururava, as margens de Sarasvati, ele viu ela novamente. Ela estava por lá ainda, né? Então ele chegou perto dela e o Vasi, como é que é isso, né? Querendo ela de volta. E ela falou, tá bom, eu só posso ver você uma vez por ano, não uma vez por ano. Então a gente pode se encontrar e ter um caso, né? E ele aceitou. É assim, aí ele aceitou essa proposta dela. O que vai acontecer? E ela falando assim, como é que você fica pegada a mulher assim? Como é que é isso, né? Muito pegada a mulher. Porque na realidade ela estava indo embora para os planetas celestiais, né? E ela falou assim, olha, você peça ajuda, né? Peça ajuda dos Gandharvas. Assim. E os caras enganaram ele. E o que fizeram? Os Gandharvas foram e arrumaram outra mulher, parecida com o Vasi. Porque ela tinha saído, né? Ele queria ficar com ela. Eles arrumaram outra mulher, que não era, né? Assim. Aí ela chamava Agnistali. Mas ele percebeu, quando ele encontrou com ela mesmo, ele viu que não era a esposa dele, né? Era o Vasi, né? Aí ele ficou assim, chateado. Aí ele começou a fazer uma cerimônia de fogo para encontrar com ela. Porque ele entendeu que ela tinha ido embora para os planetas celestiais, né? Então ele arrumou uma cerimônia. Aí foi dito que aí que começa a cerimônia de fogo, as cerimônias ritualísticas materialistas, né? Com desejos materiais. Ele queria voltar para a esposa. Ele começa a acender o fogo, né? Com os gravetos lá. Tinha um processo de acender o fogo sem fósforo, né? Falando os mantras. E ele meditando nela, assim. E aí ele fez sacrifício para que pudesse. Aí ele começou a adorar a própria suprema personalidade de Deus para voltar para encontrar com ela. Então ele satisfez o desejo. Que satisfez o desejo dele, né? É dito aqui, né? O Maharaj Parikshit, no começo da Treta Yuga, o rei Pururava inaugurou o sacrifício de Karmakanda. Assim, Pururava, que considerava o fogo e o jaga como seu filho, foi capaz de ir para Gandharva Loka conforme era seu desejo. Aí ele conseguiu voltar para encontrar com ela. Ela morava em Gandharva Loka, né? Para encontrar com o Vasi. E aí começou essa cerimônia ritualística materialista. Tá? Nós vamos continuar no próximo vídeo.